Sejam bem-vindos ao Bruxaria no Mundo. Você está no canal lindo, maravilhoso da Bruxa Evani. Gente, vamos lá. Quinta-feira é dia de falar de Nova Ordem do Sol. É dia da gente entender um pouquinho como funciona, né? Como é a trajetória da Nova Ordem do Sol. E aí, né, você que de repente tem aquela curiosidade para entender energeticamente como que funciona a estrutura da Nova Ordem do Sol do outro lado, né? Quando o espírito chega aqui, Dona Ivani, como que ele vê, né? Hoje, o espírito? Assim, como que ele reconhece o espaço? Porque, não sei você se tá falando um espírito que veio com alguém? Ou você tá falando alguma entidade? Claro que tem diferença. Gente, tem diferença. Você tá falando um morto de família que acompanha algum cliente, assim que você tá falando? Porque hoje, não sei se você já teve a oportunidade de vir na Nova Ordem do Sol, mas é um sítio belíssimo, tem uma estrutura enorme, né? Nós vemos com esses olhos maravilhosos, né? Nós temos a capela, nós temos um salão grande, pousada, restaurante, loja, né? A lojinha, nós temos um espaço lindo de meditação, nós temos uma área específica para oferendas. De plantio. A Faz Sol tá aqui dentro, né? Mas a dúvida seria, né? Como que um vidente... Nossa, então acho que são 3 dúvidas, gente. Vamos lá, deixa eu organizar aqui o negócio. Começando. Como que um vidente vê a estrutura? Como que uma alma que tá vindo, então, penada aí, tá vindo com alguém, vê a estrutura? E como que uma divindade, né? Como que o Pai Joaquim, então, ele chega e, puf, vê a estrutura? Bom, o Pai Joaquim, ele vive por aqui mesmo, né? Mas sai, obviamente, mora em alguma colônia que ele nunca falou pra gente onde é. Às vezes mostra um flash ou outro, mas eles não são muito de falar sobre a vida deles, tá? Eles criaram isso. Então a gente, assim, é deles. Como eles veem? Eu sei que aqui tem prédios envidraçados, então quando a gente consegue ver, o prédio fica meio que flutuando assim numa faixa um pouquinho maior, mais acima, em cima do campo. Então ali naqueles prédios a gente tem hospital, recepção, tem restaurante, você tem uma área de plantio, porque quando recolhe espíritos no trabalho, eles que vêm com as pessoas, os enfermos, o morto da tua família que não foi embora para canto nenhum, eles recolhem e eles sentem fome por um certo tempo. Então tem pessoas, espíritos que fazem a alimentação como se fosse no mundo físico, até chegar num ponto que ele consiga ir para outra faixa ou para uma outra, um outro local para dar continuidade no tratamento e depois para a evolução. Então isso é uma coisa que acontece quando você recolhe aqui. Quando é uma entidade, por exemplo, pega um Exu de uma demanda e segura na porteira, né? Então você passa pelo portão, a gente tem guardiões na porteira, ele segura esse tipo de zombeteiro, quiumba, tá? Esse daí, ele desce, porque embaixo da estrutura, assim, embaixo da estrutura não física, né? Abaixo do solo tem uma estrutura espiritual, como as catacumbas de Roma, mais ou menos parecida com as catacumbas de Roma, com arcos, algumas covas, e ali tem espíritos um pouco mais endurecidos, mais embrutecidos, assim, às vezes até que não estão na forma humana e que punem. É um negócio meio filme, assim, sabe? Esquisito. Fogo, tipo... Não. Cova, chicote, prende algumas coisas lá, prende algumas entidades, isso a gente costuma ver. Grades, celas. Uau. E tem uma outra estrutura embaixo do salão, que às vezes quando você vai bater a cabeça no começo, aí você vê aquele salão embaixo do salão, que a gente tá falando de espírito, não tá falando de físico, que é uma sala toda de pedra, com uma mesa de pedra imensa no meio, onde eles fazem reuniões enquanto o trabalho está acontecendo, que é bem legal também. É embaixo? É bem embaixo do salão. Você bate a cabeça assim, dá pra ver. Dá pra eu ver. Sensacional. É legal. E aí o seu hospital, Dona Ivani, ele fica também ali no salão ou ele fica mais no campo? Não, ele fica mesmo entre essa parte do campo aqui, né? E um pedacinho pega no salão. Então a impressão que dá que eles recolhem no salão, já encaminha pra lá e já dá os primeiros cuidados.
Então aqui eu posso entender que... Pronto-socorro. Tá. Porque eu posso entender que aqui é uma colônia. Tá. Um tipo de uma colônia. Porque tem até plantação, né? Tem um sistema de cuidado. Tem aula, né? Tem aula, tem salas de aula, uma parte de crianças que a gente vê. Tem uma estrutura um pouco pra cá, assim, que tem, abrigam crianças. Fantástico. Uma dúvida, não sei se de repente você que tá aí escutando, de repente também tá com essa dúvida, mas aqui nós trabalhamos Umbanda e bruxaria. Sim. Quando a gente tá num trabalho, num ritual, ou no coven, ou um sabá, existe uma modificação na estrutura energética por falar de bruxaria, por exemplo? Não. Ou é a mesma? É a mesma. É a mesma. Mas a gente vê subindo da terra, principalmente dessa área que a gente tá, alguns seres pequenos, assim, que são da terra mesmo, de natureza, diferente de espírito humano. Quando você fala na bruxaria, a gente vê, brota cogumelo, sabe? Aí vem luzes, mas sempre saindo saem das árvores, as dríades, a gente vê, tá? Um outro tipo de energia, um outro tipo de não é divindade, de ser. De ser. Então, uma pessoa que de repente está vindo, que está desenvolvendo a mediunidade, ela consegue se concentrar, de repente ver essa estrutura do hospital? Cada ou é uma mediunidade é uma mediunidade. Tá. Não dá para te garantir isso. Cada um enxerga um espectro, uma faixa que lhe é própria, ou seja, onde você vibra, se tiver uma vibração parecida com a tua, é o que você vai ver. Ressonância, né? Ressonância, Ai, fantástico, né, gente? Legal, né? É muito bom. E outra, se você vê, você deve realmente ter aí algumas descobertas, né? Foi muito engraçado. Tem uma vez que uma pessoa chegou e falou assim, meu Deus! Aí a gente falou, o que aconteceu? Aí a pessoa falou assim, a bruxa fala. Aí a gente, que bruxa você tá falando? Tem uma imagem. Uma estátua. Uma estátua de uma bruxa que a gente reverencia, né? Como a senhora mesmo, né? Ela tá num ponto também importante da casa. E aí essa pessoa, ela tem evidência, mas nem sabia que tinha evidência, gente. E aí ela começou a ver a bruxa falando, foi falar com ela. Então ela descobriu ali já uma parte da mediunidade dela. Doido, né? Imagina você conversando com uma estátua. Que ninguém veja, hein? Mas foi bem interessante. E pra você que de repente ainda não tem, né, esse desenvolvimento da vidência, né? Nós temos cursos, né? Nós temos a Dona Ivani, então o foco, né, da Nova Ordem do Sol, o foco da nossa grande sacerdotisa é clarear a vida das pessoas. E com isso a gente tem então os cursos, nós temos os livros, nós temos várias técnicas para que você atinja o seu melhor, né? Isso, para que você amplie sua percepção e visão de mundo. Porque conforme você adentra para as áreas espirituais, você amplia a sua visão de mundo. Você entende o humano de uma outra forma, entende a natureza de uma outra forma. Então é lógico que a chance de você evoluir mais rapidamente é maior, de você ter mais harmonia familiar, de você crescer na carreira é sempre maior, porque você enxerga tudo por um outro viés, né? Aí, minha gente, fica a dica. Fica a dica. Dona Ivani, obrigada. Tchau, pessoas, prazer. fiquem aí atentos. Na semana que vem nós temos mais de bruxaria no mundo, a origem da Nova Ordem do Sol. Beijo. Tchau.